Boa noite, nós estamos começando agora mais uma live, às quintas-feiras, como todos sabem, e vamos aguardar um pouquinho até que todos cheguem, e gostaria de dar boa noite a todos e dizer para vocês que nós vamos continuar a nossa série, vamos dizer assim, sobre o livro A Luta, de John White. Demos início e falamos nas outras quintas-feiras sobre relacionamentos transformados. E dentro desse tema, que é a luta, nós estamos falando sobre diversos pontos dentro do livro e hoje nós vamos dar início ao seguinte tema: o início. O início. Então, eu estou aguardando todos para que compareçam e a gente possa aí pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus e aquilo que nós estamos estudando nestes dias sobre o livro de John White. Eu gostaria de orar, fazer uma oração com você, antes de começarmos a nossa live agora. Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença e hoje nós queremos compartilhar, Senhor, a Tua palavra, queremos compartilhar, Senhor, coisas do coração, queremos aprender, crescer, entender melhor como se desenvolve a vida cristã, para que possamos ter firmeza nos nossos passos, na nossa caminhada contigo. Eu peço, Senhor, agora a ajuda do Teu Espírito, a força do Teu Espírito, para podermos compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos, aqueles que agora estão assistindo este momento, esta live. No nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção. Amém. Amém. Irmãos, vão me falando aí como é que está o som, se está tudo certinho, se está chegando direitinho até você. Qualquer problema, por favor, avise, ok? Vamos lá? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, se você tem a tua Bíblia nas mãos, em Romanos, no capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. A Bíblia diz o seguinte lá: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O apóstolo Paulo está nos falando aqui sobre a experiência de uma pessoa que entrou na caminhada cristã, começou a caminhar com Cristo e o que a salvação, o que esse início, esse começo de caminhada traz para ela. Então, vamos pensar aqui sobre isso, sobre esse início da vida cristã. Quando você se torna um cristão, certos eventos extremamente importantes aconteceram tanto no céu, meu irmão, como no seu próprio corpo. Talvez você não tenha sentido algo diferente, ou sentiu alguma coisa diferente. Os cristãos, eles passam por experiências muitíssimo variadas, que vão desde emoções intensas até aquelas mais imperceptíveis. Talvez você nem saiba dizer quando se tornou um cristão. Você não consiga nem identificar o momento em que você se tornou um cristão. E tudo o que você sabe é que, neste momento, você reconhece o Jesus da história como o seu Salvador, como o seu Deus.
Mas, independente do que você tenha sentido ou do que se lembra a respeito daquele dia em que se tornou um cristão, o fato é que os eventos que eu citei aconteceram na sua vida. E à medida que eu descrever estes eventos, eu vou, de certo modo, definir o que é um cristão. O que é um cristão? Existem, irmãos, acontecimentos puramente psicológicos em toda a grande variedade de conversões. Se você alguma vez se converteu a qualquer ideologia, ou a uma religião, ou uma visão de mundo qualquer, então você já experimentou isso. Os fatores psicológicos têm sido há muito reconhecidos e bem descritos. Consistem em estados de espírito temporários, em uma mudança na maneira de se compreender a vida. Na conversão cristã, como em outra qualquer, você pode vir a passar por muitas destas fases psicológicas e certamente experimentará uma mudança em sua visão de vida. A conversão faz isso. A conversão traz mudança para as nossas vidas e afeta a nossa vida psicológica, mas afeta a forma como nós vemos o mundo, como nós enxergamos o mundo, como nós compreendemos o mundo, como nós vivemos o mundo a partir desse momento. Mas o que torna a conversão cristã diferente da conversão a outro qualquer movimento, instituição, organismo, é o seguinte, é que nela ocorrem também eventos sobrenaturais. E isso é maravilhoso. Os estados de espírito são temporários, isso é, aquela disposição emocional que alguém expressa num determinado momento ou circunstância, quando tem uma experiência religiosa, seja ela cristã ou não, é algo temporário, é algo que passa, é algo transitório. E isso acontece com um cristão e com um não cristão, com aquele que conhece Jesus e com aquele que não conhece a Jesus. Contudo, os eventos sobrenaturais que a vida cristã nos dá são quase sempre imperceptíveis, mas, porém, contudo, são permanentes. Eles são permanentes. Eles destacam o convertido diante dos espíritos maus e diante dos anjos como um ser humano diferente. Por quê? Porque não foi uma mera experiência emocional que o cristão sentiu. Não, ele teve uma experiência sobrenatural e daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer com isso. E estas experiências sobrenaturais o atraem, o levam em direção a Deus, a desejar Deus, a querer Deus, a ansiar por Deus, a querer a presença de Deus na sua vida. E então, quando ele tem essas experiências com Deus, que nós dizemos sobrenaturais, acontece algo maravilhoso na vida destas pessoas. O que acontece? A partir daí, ela passa a ter uma nova posição diante de Deus. Então, vamos pensar sobre isso, que é o ponto mais importante do que nós vamos conversar agora. Em primeiro lugar, ao tornar-se cristão, você foi justificado. Então eu quero ler com você Romanos novamente, quando diz o seguinte, olha, presta atenção. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Isto quer dizer que agora Deus olha para você e lida com você. Olha que coisa maravilhosa, gente. A partir de agora, Deus olha para você e lida com você como se você fosse perfeitamente justo.
Isso é maravilhoso. A forma como Deus olha, você estabelece agora, você está numa posição diferente diante de Deus a partir destes eventos sobrenaturais. E o primeiro deles é que você é justificado. Deus olha para você como se você jamais tivesse pecado e jamais voltasse a pecar. Por mais difícil que seja a assimilação dessa ideia, desse conceito, ela representa um evento que já sucedeu, já aconteceu e jamais será alterado. Ninguém pode mudar isso. Você é justo diante de Deus, você é justificado diante de Deus. Deus te tornou justo em Cristo Jesus. Isso, meu irmão, não significa que Deus coloque vendas nos olhos e imagine você melhor do que realmente é. Não. Ele conhece o seu pecado, ele conhece a sua vida, mas os sentimentos dele por você e a maneira de tratá-lo fundamentam-se no quê? Na sua bondade? Naquilo que você produziu para estar diante de Deus, para ser o cara bonzinho, a pessoa boazinha. Não, meu irmão, isso está fundamentado na justiça de Cristo. Ele é a tua justiça, Ele é a minha justiça, é nele que nós podemos nos apegar. Deus o trata como se você fosse tão justo quanto Jesus. Olha que coisa! Quando o seu entendimento receber o impacto desse princípio, que muitos cristãos, olha, eu vou dizer uma coisa, muitos que andam há anos com Deus, caminham há anos com Cristo, eles não têm esse entendimento e não compreendem esta questão da justificação. Mas quando você compreender o impacto desse princípio, você vai ficar maravilhado e de longe você vai desejar não querer pecar. Você vai perceber como foi liberto para ser santo. Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para viver em santidade. E é através da justiça de Cristo que você vai viver isto. Mas a justificação tanto é um acontecimento celestial como um evento relacionado ao tempo e ao espaço. Preste atenção nisso. É um acontecimento celestial na medida que Jesus se encontra neste momento à direita do trono de Deus, agindo como seu fiador e representante pessoal. Jesus é o teu representante pessoal. Jesus é o teu fiador. Isto é, Ele está lá no céu agora te representando. Por isso, você pode ficar em paz. Mas ele é também um acontecimento celestial. Sabe por quê? Porque o seu nome foi registrado nos anais dos não culpados do céu. Olha que coisa linda! Não há culpa mais sobre a tua vida. Não há condenação mais sobre a tua vida. Isto é, você pode entrar na presença de Deus sem medo. Na verdade, é um acontecimento terreno, uma vez que, como criatura sujeita ao tempo e ao espaço, você pode agora se apresentar com ousadia perante o Deus da eternidade e conversar com Ele, e ter um relacionamento com Ele, e ter uma vida de comunhão com Ele. Na verdade, você é incentivado a fazê-lo. Observe que não é permitido mais para você rastejar na presença de Deus, mas aproximar-se dele de cabeça erguida. Esse negócio de ficar com o tempo inteiro com culpa. Será que Deus me aceita? Será que Deus está contente comigo? Será que eu estou agradando a Deus? Meu irmão, em Cristo você agrada a Deus. Na justiça de Cristo você agrada a Deus. Naquilo que Cristo fez, você agrada a Deus. Então, eu me lembro agora de uma ilustração. Uma ilustração para você entender o que a justiça significa. Um juiz na Índia, ele saiu com seus procuradores e auxiliares
para conhecer o lugar onde ele estava exercendo o seu juizado. E ele chegou num lugar, num campo, e viu uma mulher. Ela estava no campo e estava roubando espigas de trigo. E ele chegou diante dessa mulher e perguntou para ela: escuta, o que é que você está fazendo? Essa plantação é sua? Não, não é minha não, mas eu estou aqui porque eu preciso dar de comer para os meus filhos. Então eu não tenho de onde tirar e eu vou levar essas espigas para os meus filhos, para matar a fome deles. Então ele disse: mas se não é sua, você não pode levar. Você está roubando, isso não é teu. E aquele juiz mandou prender aquela mulher. Ela foi algemada, levada para a delegacia, e a população daquela província ficou revoltada. Como que o juiz podia prender uma mulher que estava simplesmente querendo matar a fome dos seus filhos? E ele marcou a audiência e foi julgar aquela mulher. E quando chegou diante da audiência daquela mulher, ele disse o seguinte: escuta, eu vou te sentenciar a 1 ano de prisão por causa desse roubo, disso que você fez. E ela falou: mas, meu senhor, eu não posso, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu tenho minha família, o que é que eu vou fazer? Eu não posso ficar presa durante todo esse tempo. E o juiz virou para ela e disse o seguinte: olha, só tem um jeito de você sair, você precisa pagar uma fiança. E esta fiança, ela custa 20 libras esterlinas. E aquela mulher disse o seguinte: mas eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho condições de pagar essa dívida. Eu não tenho condições de pagar para sair da prisão. Eu não tenho como. O que eu faço? Então, aquele juiz pôs a mão no bolso, pegou as 20 libras esterlinas e pagou a fiança daquela mulher. E aquela mulher ficou livre. Meu irmão, isso é justiça. Isso, aquele juiz representa Jesus. Significa o seguinte: Jesus pagou a sua dívida, a minha dívida. Nós podemos ficar tranquilos, porque não há nenhuma dívida. O diabo não pode te acusar, as pessoas não podem te condenar. Você pode ficar tranquilo e se relacionar com Deus sem medo, porque nele você é justo. O segundo evento que se realizou no seu corpo é o que nós chamamos de regeneração ou novo nascimento. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler João capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento. Através dele, do novo nascimento, da regeneração, a eternidade invadiu o espaço e restabeleceu elos permanentes entre a sua pessoa e o eterno, e Deus. Novamente, irmãos, eu ressalto que talvez você nem tenha se conscientizado deste grande evento quando ele ocorreu, isto é, o novo nascimento. Quando você foi regenerado por um milagre da graça divina, foi implantada em você uma vida não biológica. Essa forma de vida visa capacitá-lo um dia a habitar a eternidade, exatamente como a sua vida biológica o capacita agora a viver dentro do tempo e do espaço. Você nasceu de novo, você nasceu do céu, você nasceu do Espírito, você
tem agora um novo relacionamento com Deus. E esta regeneração é algo que acontece pelo Espírito. Você não fez nada para nascer de novo, mas o Espírito Santo te tocou, o Espírito Santo te transformou, o Espírito Santo veio até você, ele te atraiu para os braços do Pai, ele te levou até a presença do Pai. A vida que entrou em você é a vida do próprio Deus. Então, para você entender, seus pais físicos deram uma vida gerada pelos seus corpos, a qual se tornou a sua vida quando você nasceu. Da mesma forma, ao lhe conferir a sua própria vida, Deus tornou-se, na realidade, seu Pai Celestial. Ele te deu vida. Você é filho de Deus num sentido literal, não é metafórico, não. Você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Houve uma regeneração no teu coração. Você estava morto e Deus te deu vida. Você estava longe da presença de Deus, separado de Deus, e com o novo nascimento Ele te aproximou novamente da presença dEle. Você não é uma pessoa qualquer, você tem a vida de Deus dentro de você, meu irmão, minha irmã. Principalmente se você entendeu, compreendeu e vive esse relacionamento com Deus. Ele tocou sua vida, Ele tocou seu coração. Você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma pessoa, você não vê mais a vida da mesma forma, você olha a vida agora da perspectiva de Deus, você entende a vida agora com a perspectiva de Deus, porque você foi justificado e você nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito. Só que, terminando esse momento, nós entramos na seguinte questão. Essa vida, ela tem que crescer e se desenvolver. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só da minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esta vida que você tem agora, justa, justificada, regenerada pelo Espírito, ela precisa crescer e se desenvolver, porque se você não crescer e não se desenvolver na sua vida cristã, significa o seguinte, que você teve uma experiência religiosa apenas, mas você não conheceu Deus verdadeiramente, você não teve uma experiência com Deus real. Por quê? Porque você foi convencido no teu coração que através da tua bondade, porque você agora frequenta uma igreja, porque agora você lê a Bíblia, porque agora você ora, então você acha que porque pratica estas coisas, você é uma pessoa de Deus. Você pode ser um religioso, você pode fazer todas estas coisas e estas coisas são boas, mas se você não tiver no seu coração, a partir desse novo nascimento, a partir desta vida justificada, um crescimento, se você não se desenvolver, e isto como acontece? Em primeiro lugar, aquele que nasceu de novo, aquele que foi justificado por Deus, ele tem um desejo por Deus, ele anseia por Deus, ele quer Jesus na sua vida. E quando essa pessoa quer Jesus na sua vida, o que acontece? Ele quer crescer. Ele não quer continuar como uma criança. Ele não quer permanecer na infantilidade. Ele quer conhecer mais, ele quer crescer mais. E isso é um processo. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi justificado, ele gradativamente vai refletir a semelhança do Pai que lhe deu a vida. Ele vai se parecer cada dia mais com o Pai que lhe deu a vida. Esta é a glória do cristianismo. Esta é a glória de se andar com Deus, de se viver com Deus.
Assim como você recebeu uma herança genética dos teus progenitores, dos seus pais, que acompanha o seu desenvolvimento físico e emocional, você também recebe de Deus aquilo que nós chamamos a imagem. Você tem a imagem de Deus em você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você não tinha Deus, esta imagem estava abafada. Você foi separado de Deus. O pecado te separou de Deus. Mas em Cristo você foi reconciliado. Em Cristo você foi trazido de volta. E à medida que a vida de Deus for crescendo em você, ela irá influenciar o seu desenvolvimento físico e emocional. Você vai se tornar cada vez mais maduro emocionalmente e, do mesmo modo, vai desfrutar uma saúde física melhor. Porque quando Jesus entra na vida da gente, ele nos transforma, ele muda o nosso coração, ele muda a nossa vida, mas também algo acontece dentro de nós que, a partir deste momento, até mesmo a nossa vida física, a nossa saúde melhora. Por quê? Porque a partir daí a gente vai passar a cuidar melhor do corpo. A gente vai passar a fazer coisas que beneficiam a nossa saúde, porque sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Meu irmão, o novo nascimento não garante que você nunca mais vai ficar doente em termos físicos e emocionais. Mas com certeza ele vai conduzi-lo rumo a uma saúde melhor. Mas eu pergunto para você, como crescer? Como se desenvolver na vida cristã, na vida espiritual? Só tem um jeito. Para você florescer, você precisa se alimentar e se exercitar. E o alimento de que esta vida precisa é as Escrituras Sagradas, é a Bíblia, é conhecer a palavra de Deus, é ir até a palavra de Deus com um desejo ardente de conhecer a Deus. E este exercício consiste em obedecer pela fé às ordens de Deus com uma única motivação: o amor. Você também vai crescer precisando respirar profundamente o ar celestial enquanto estiver desenvolvendo a prática da oração. Orar é importantíssimo, é uma atividade, é um exercício espiritual que vai te levar ao crescimento. Todos estes fatores que contribuem para o seu crescimento espiritual são extremamente necessários e faz parte e é resultado de vidas que nasceram de novo, que foram justificadas. Hoje você tem dois tipos de vida em você. É a vida biológica, que você recebeu dos seus pais, e é a vida que você recebeu de Deus. Se você nasceu de novo, se você é uma pessoa justificada, você vai buscar esse crescimento. E é assim que começa a vida cristã, que se inicia a vida cristã. Deus te desafia para que você possa andar na presença dele com a certeza de que você é um cristão, é um filho de Deus. Você foi aceito nos céus. E a vida eterna, ela começa aqui e agora. E Deus te convida para viver a vida eterna aqui e agora, crendo que ele te justificou e que pelo Espírito Santo você nasceu de novo do alto, do céu. É esta a palavra que eu tinha para você hoje à noite, e eu peço a Deus para que te abençoe, para que te fortaleça. E se você ainda não experimentou o novo nascimento, se você ainda não entende o que é ser um cristão justificado, então hoje você pode pensar sobre isso
e entender que você pode estar diante de Deus e entrar na presença dele. Deus abençoe sua vida. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, com a continuação destas meditações.